No dia de hoje, Tanguy, Donald Trump acordou animado. Acordou animado e falou: vou anunciar tarifas. E anunciou 50% de tarifas sobre o cobre importado. Não satisfeito, ameaçou 200% de tarifas sobre os fármacos. Não satisfeito, anunciou que tarifas sobre semicondutores estão prestes a ser anunciadas. Eu fiquei sem entender. Por que, Tanguy? Veja você, semicondutores são importantes para uma série de setores de alta tecnologia. Quer dizer, você restringir a entrada de semicondutores pode fazer com que os Estados Unidos percam competitividade na tecnologia, na inteligência artificial e numa série de setores de ponta. Quando você pensa em fármacos, encarecer produtos farmacêuticos não me parece exatamente uma boa ideia, né? Você pode ter aí, inclusive, medicamentos sendo encarecidos, isso impacta a vida das pessoas, pode não ser muito bom para a popularidade do governo. E também colocar tarifa sobre cobre, eu não sei muito bem o que o Trump está pensando da vida. De repente ele acha que plantações de cobre podem ser colocadas nos Estados Unidos. Você pode ter ali uma indústria do cobre sendo instalada nos Estados Unidos. É difícil. O cobre é um insumo super importante para uma série de setores e você tem aí o encarecimento desse produto. Mas Donald Trump é valente, Donald Trump coloca tarifas porque ele acontece e ele vai trazer aí produtos e indústrias de volta para os Estados Unidos. O Trump também disse que vai enviar uma cartinha, uma daquelas cartinhas sobre as quais a gente falou ontem, para a União Europeia. A União Europeia ainda não recebeu a cartinha, né, dizendo ali quais vão ser as tarifas, mas vai receber, dona União Europeia. Está achando o quê? Que eu te esqueci? Não. A União Europeia vai receber uma cartinha. Aliás, o Trump voltou a ameaçar BRICS. Olha, muito em breve, tarifas, 10% para BRICS, pessoal que está associado aos BRICS, né? Inclusive, ele verbalizou ali a questão relacionada à dolarização, dizendo justamente que existe ali uma intenção por parte dos BRICS de esvaziamento dos Estados Unidos, etc., que ele não vai deixar barato, que ele vai reagir, que ele faz, que ele acontece, que ele é brabo. E claro, que quando ele é brabo, ele coloca tarifa, que é uma forma realmente muito eficaz, muito efetiva de impor a agenda dos Estados Unidos. E é interessante destacar que a Goldman Sachs, ela publicou um relatório onde ela diz que os Estados Unidos já arrecadaram cerca de 100 bilhões de dólares com tarifas até o presente momento e que até o final do ano devem arrecadar 300 bilhões de dólares com tarifas. No ano passado, a arrecadação foi de 80. Ou seja, os americanos já ultrapassaram a arrecadação do ano passado, no presente momento, e devem aí ultrapassar várias vezes a arrecadação do ano passado. Quer dizer, você pode quase quadruplicar a arrecadação de tarifas ao longo desse ano de 2025, o que é bastante coisa. Aliás, esse é um aspecto que você costuma explorar muito, quer dizer, o papel das tarifas como elemento arrecadatório para tentar, de alguma maneira, mitigar o déficit americano e o crescimento do endividamento americano dentro de um contexto onde o Trump promete sempre reduzir tarifas. Quem se mexeu bastante hoje foi, inclusive, o Japão e a Coreia do Sul, para tentar, de alguma forma, eles receberam cartinhas, para tentar, de alguma forma, evitar aí essas sobretaxas, essas tarifas que o Trump quer colocar sobre os produtos desses dois países. Aliás, Daniel, a gente deu uma aula agora há pouco no Petit Cursos, né? Quem tiver interesse, acessa lá petcursos.com.br, né, para ver as aulas que a gente já ofereceu por lá e as aulas que a gente vem oferecendo. E hoje a gente teve uma aula sobre a política externa da China. E uma das coisas que a gente fez lá foi exatamente comparar o resultado comercial da China com o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram no ano passado, Daniel, um déficit comercial, ou seja, importaram mais do que exportaram na casa de 1,3 trilhão de dólares. Esse é o desespero do Trump, né? Então, quando a gente diz aí, o Trump está tarifando semicondutores, está tarifando cobre, isso assim, não para de pé do ponto de vista da produção e tudo, mas a lógica dele ele está focado em apenas uma variável, a variável que é a arrecadação
e diminuição do déficit comercial. Então, quando você fala, Daniel, que os Estados Unidos podem arrecadar 300 bilhões de dólares no ano, numa rubrica que era de 80 bilhões no ano passado, como é que ele lê isso? Pô, eu tive um déficit no ano passado de 1,3 tri. Se eu consigo uma receita aí de, vamos arredondar aqui, 300 bilhões, o meu problema ele já diminuiu consideravelmente, né? Me parece que é mais ou menos essa lógica dele. É exatamente essa lógica. O problema é que quando você coloca tarifas, isso tem efeitos deletérios para a economia americana importantes, ainda mais quando você começa a tarifar insumos que podem ser potencialmente importantes para a própria indústria americana. O aço e o alumínio também são insumos super importantes, e você já teve ali tarifas específicas para esses produtos. E o Trump também ameaçou, hoje ele estava com a corda toda, ameaçou Vladimir Putin. Ele disse que está considerando aplicar mais sanções econômicas contra a Rússia, porque ele está muito frustrado com a continuidade da guerra. Ele disse o seguinte, abre aspas, não estamos felizes com isso, fazendo referência à guerra, né? Não estou feliz com Putin. Posso dizer isso agora, porque ele está matando muita gente, e muitas delas são seus soldados, principalmente os soldados dele, fecha aspas. A maneira que o Trump se expressa é muito peculiar, digamos assim, né? Ele vai, ele volta, ele repete, ele traz o mesmo argumento, e aí você já não sabe mais sobre o que ele está dizendo, mas o fato é que ele ameaçou Vladimir Putin. Vladimir Putin, vou colocar tarifas. Tarifas não, nesse caso sanções, porque tarifas ele não coloca contra a Rússia. Aliás, o Trump, estamos esperando aí as tarifas contra a Rússia. Cadê tarifas contra a Rússia? Até agora não apareceram. Por que, Trump? Conta pra gente. Mas os Estados Unidos estão estremecidos economicamente com a Rússia. Tem tarifa para o Irã? Por que não pode ter tarifa para a Rússia? Veja você, Tanguy, que coisa muito complicada isso. Agora, tem uma pessoa, Daniel, que é tratada a pão de ló, né, nos Estados Unidos, que é Benjamin Netanyahu. Né? Eu falei sobre isso aqui rapidamente ontem, Daniel, que olha, enquanto a gente estava gravando o episódio, Benjamin Netanyahu estava na Casa Branca, então não deu tempo da gente trazer a informação sobre o que foi dito ali. E hoje, finalmente, a gente tem condições de falar um pouquinho mais sobre isso. Daniel, o encontro entre Trump e Netanyahu é um encontro de velhos amigos que se encontram numa situação na qual eles não precisam ter qualquer tipo de freio acerca do que vai ser dito. Né? Então, é interessante porque a gente vê muito bem o que os dois estão pensando, né, com relação àquilo que está acontecendo em Gaza. Então, a primeira coisa que eles falaram, Daniel, foi sobre, de fato, aquela possibilidade de tirar as pessoas de Gaza. Né? Vamos tirar as pessoas de Gaza, porque as pessoas em Gaza ali atrapalham e tudo. Então, limpeza étnica, à luz do dia, eles defenderam. Limpeza né? étnica. A palavra é essa, né? Limpeza étnica. Então, Netanyahu disse, Daniel, abro aspas aqui, estamos trabalhando com os Estados Unidos para encontrar países dispostos a concretizar o que eles sempre dizem, que querem dar aos palestinos um futuro melhor. Então é assim, gente, quem quer receber os palestinos, vai ser ótimo e tal. Vocês sempre disseram que queriam ajudar e tudo. Recebam 2 milhões de palestinos e, pô, sejam felizes. E aí o Trump disse que apoia a iniciativa, que seria legal se outros países recebessem esses palestinos todos, e que a cooperação com países vizinhos seria uma boa, né? Funcionaria muito bem. E aí o Netanyahu, Daniel, ele usa uma frase que é uma das coisas mais canalhas que você pode dizer numa situação dessa, né? Então ele basicamente diz assim, as pessoas deveriam sair para outros países da região, mas que, abro aspas também, eles devem poder escolher sair. Ou seja, eu quero expulsar essas pessoas, mas eu quero que elas optem por ser expulsas. E me parece que existe um caminho muito fácil para isso, né, Daniel? Você destruir a faixa de Gaza toda e as pessoas elas saem porque elas simplesmente não têm qualquer tipo de alternativa. A imprensa, Daniel, que estava presente no encontro, aliás, perguntou sobre a solução de 2 estados, e o Trump disse, não sei, pergunte para o Netanyahu, tipo, não é comigo, você está falando aí de 2 estados, ou seja, criação de um estado palestino, e o Netanyahu sempre foi muito crítico a essa proposta. Ele sempre disse, aliás, que um estado palestino seria uma ameaça existencial a Israel, e que quando eles tiveram a faixa de Gaza, o Hamas construiu túneis para matar o nosso povo. O que é, Daniel, aqui a gente tem que deixar muito claro o que é isso aqui, né? Quando a gente fala sobre a criação de um Estado palestino,
certamente seriam melhor, inclusive, para garantir a segurança do Estado de Israel. Né? Israel seria mais seguro se houvesse um Estado palestino, se houvesse algum tipo de governança, se houvesse algum tipo de diplomacia. Isso não há nenhuma dúvida de que seria melhor para os palestinos, claro, mas seria melhor também para a segurança regional, para a estabilidade e segurança dos próprios israelenses. O Trump também disse, Daniel, por ocasião desse encontro, que gostaria de não precisar atacar o Irã novamente, mas que o faria caso fosse necessário, e basicamente voltar a falar sobre o acordo de cessar-fogo, né? Netanyahu dizendo que aceitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos e que o problema, como sempre, é o Hamas, que o Hamas está querendo fazer modificações na maneira pela qual as coisas estão sendo negociadas. Ou seja, Daniel, eu venho falando sobre isso aqui há semanas. Tem essa proposta aí, né, que foi apresentada lá pelo Steve Witkoff, sobre um cessar-fogo, a possibilidade, mas as indicações todas levam para um espaço, Daniel, no qual não há nenhuma possibilidade desse acordo sair, pelo menos por enquanto. O Netanyahu não quer, o Hamas também não está lá muito afim, né? O Hamas ele quer outra solução, outra coisa completamente diferente de um acordo de cessar-fogo. Então, Daniel, é melhor não criar nem muita expectativa, porque esse acordo, por enquanto, não vai sair, ainda mais quando o Netanyahu está na Casa Branca, se encontra com o Trump, e encontra ali todo o respaldo para tudo aquilo que o Netanyahu pensa sobre a faixa de Gaza e sobre a estabilidade no Oriente Médio.